Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Berahot, juntamente com a nossa sinagoga Mikdash Davi, aquele vídeo que a gente sempre solta na quinta-feira para começarmos a estar pronto, preparados para o Shabat. Esse Shabat é um Shabat bastante especial para nós, é o Shabat que é chamado de Mehubarot, quando é lida duas porções da Torá. Então, essa semana os sábios dizem que quando a porção é dupla, a bênção também é dupla. E nós estamos, essa semana, sob a regência das Parashiot Berrar e Berukotai. Então, com essas duas Parashiot, nós encerramos o livro de Levítico, a leitura do livro de Levítico, e é importante, quando a gente chega na leitura de Levítico, lembrar que 60% do ano já foi embora. Dos 5 livros que nós estudamos durante o ano, nós já estudamos 3, estamos entrando agora nos 40% finais do ano de 5.786. Estamos já daqui a pouquinho falando sobre Elul, daqui a pouco estamos falando sobre Rosh Hashanah, daqui a pouco estamos falando sobre Yom Kippur e Sukkot, que é a próxima leva de festividades que nós iremos celebrar para o Eterno. Eu vou me ater a Parashá Berrar, aonde o Eterno nos dá algumas orientações nessa Parashá. Essa Parashá ela é muito importante, todas são tremendamente importantes, mas essa vai trazer algumas leis que são extremamente específicas para a terra de Israel. As pessoas, às vezes, elas tentam, isso acontece muito no mundo secular e também no mundo até mesmo protestante, evangélico, de querer pegar partes da Bíblia para usar ao seu favor. A Bíblia, queridos, ela não foi nos dada para que nós possamos ficar esquartejando ela, rachando ela e tirando partes nas quais a gente vai obedecer. Então, por diversas vezes, o Eterno vai falar através de Moshe que é para nós fazermos tudo o que o Eterno tem nos ordenado. Tanto na Torá, quanto lá no livro de Apocalipse, no encerramento do cânon sagrado, não conhecido cânon sagrado, mas lá em Apocalipse, também vai ser dito que não é para nós tirarmos e nem acrescentarmos palavras ao que Deus revelou. E essa Parashá, ela vai trazer leis que demonstram com muita clareza a santidade da terra de Israel, a santidade de quem mora em Israel. E você pode perguntar, mas por que essa lei é para demonstrar, para ficar claro a santidade da terra de Israel? É porque essas leis, elas só vão ter peso, elas só serão válidas, elas só terão efeito se você aceitar o jugo da Torá de uma forma totalmente completa. Se você colocar o Eterno como o seu rei, como o seu Senhor. E essas leis, elas, até mesmo quando o próprio povo de Israel deixou de cumpri-las, elas se tornaram uma maldição na vida do povo de Israel. Por quê? Porque eles foram punidos, eles foram severamente afligidos por não observarem os mandamentos do Eterno. O famoso capítulo de número 28 do livro de Deuteronômio, o Eterno vai falar um monte de bênçãos e um monte de maldição. E qual é a linha que separa as bênçãos das maldições? É uma palavra que diz o seguinte: se obedecer, se ouvirdes e cumprirdes. Se você ouvir o que o Eterno quer para a tua vida e você cumprir,
Maravilha. O Eterno vai ser o teu Senhor, Ele vai abençoar a tua entrada, Ele vai abençoar a tua saída, Ele vai abençoar a tua amassadeira, Ele vai abençoar os teus animais, Ele não vai colocar sobre você as doenças as quais Ele colocou lá no Egito. Tudo isso vai acontecer, mas se você não obedecer, se não estiver atento para fazer cumprir aquilo que o Eterno determinou que você deveria cumprir, isso vai se tornar uma maldição. Então, nós não podemos ficar olhando para a Bíblia, principalmente para a Torá, e ficar dizendo, isso eu vou cumprir, isso eu não vou cumprir. Isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Por quê? Porque nós precisamos obedecer na sua totalidade. E essas leis que nós vamos falar hoje, principalmente a da Shemitah e a lei do Iovel. O que era a lei da Shemitah? A lei da Shemitah era a lei do ano sabático. E o que era o ano sabático? A cada 6 anos se trabalhava, se produzia, se colhia, se fazia tudo o que era normal para o ser humano na terra de Israel. Mas no 7º ano era proibido tanto plantar, como regar, como colher, como guardar, como vender. Até se você fizesse em algum momento um tipo de venda que era autorizado, aquele dinheiro que gerou daquela venda, ele tinha que ser santificado. Então, no 7º ano, a terra era uma demonstração de que a terra pertencia ao Eterno. Então, só para vocês terem uma ideia de como funcionava, no 7º ano, o dono de um grande conglomerado de terra, digamos assim, ele abria as portas da sua terra, da sua fazenda, e qualquer transeunte, qualquer pessoa que estivesse passando, ele poderia entrar naquela terra, ele poderia comer, ele poderia fazer uso dos produtos que tivesse naquela terra, porque o que apareceu na terra naquele ano não é do dono, ela pertence ao Eterno. Algumas pessoas, de algumas correntes filosóficas e políticas, elas até querem usar isso contra as pessoas serem donos de terra, mas é como eu falei no começo, isso era determinado para o povo de Israel, para quem cumpria a Torá. Quando o povo estava cumprindo a Torá, tudo isso era cumprido, tudo isso era feito. A Bíblia vai dizer que um dos principais motivos do cativeiro babilônico, os 70 anos que o povo de Israel passou na Babilônia, era referente a todos os anos sabáticos que eles não haviam guardado na terra de Israel. Então Deus tira o povo de Israel, leva para o cativeiro babilônico. Por quê? Porque era uma punição, porque o povo já havia abandonado a regra do ano da Shemitah. Então, cada 7 anos, 6 anos se trabalhava, o 7º era um ano, a terra era do Eterno. Depois vem o Iovel. O Iovel era 50 anos, era 7 anos vezes 7, 49, e o 50º ano era o ano do Iovel. Nesse ano, as terras que haviam sido vendidas, e a terra só poderia ser vendida se fosse porque alguém empobreceu, alguém se tornou pobre, fez alguma coisa lá que se tornou pobre, ela tinha o direito de vender aquela terra. Mas tinha um porém, ela só poderia vender aquela terra, na verdade ela passava a terra para outra pessoa a troco de dinheiro, até o ano do Iovel, o chamado também ano do jubileu. No ano do jubileu, a terra voltava para o seu antigo dono. Então, vamos supor, a terra de Israel ela foi dividida entre as tribos para como herança entre as nações. Então,
as tribos receberam herança e dentro das tribos as famílias receberam a herança que estava destinada para aquela tribo. Então, vamos supor que eu tinha um pedaço de terra lá em Israel, eu tive algum problema financeiro, alguma coisa difícil, eu passo a minha terra para alguém que vai cuidar daquela terra, vai explorar aquela terra, vai plantar, vai colher, vai vender o produto. Então, eu calculava, bom, daqui até o Iovel, se era muito tempo, era mais dinheiro, se era pouco tempo, era menos dinheiro. Mas se fazia essa conta, né? Esse ano era um ano, tanto o ano da Shemitah quanto o ano do Iovel, no Iovel voltava a herança da terra, mas no ano da Shemitah já se tinha um perdão de dívidas. Então, o foco central é mostrar que tudo pertence ao Eterno. Nós somos meramente pessoas que estão usufruindo do que é do Eterno. Hoje em dia, nós temos muita dificuldade nisso, porque nós não queremos, de certa forma, imaginar que tudo que nós temos pertence ao Eterno. O Eterno vai dizer na sua palavra que meu é o ouro e minha é a prata. O Eterno, Hannah, quando ela faz a oração agradecendo pelo Eterno ter dado Samuel para ela, ela vai dizer, o Eterno é quem enriquece e quem empobrece. Então, amados, lá no livro de Provérbios, capítulo 30, é muito interessante porque o rei Agur, e alguns dizem que esse era um dos nomes do rei Salomão, mas ali, né, o rei Agur, ele vai dizer o seguinte, 2 coisas eu te peço e não me negues antes que eu morra. E o que é que você está pedindo e você não quer que eu te negue, Agur? E ele vai dizer, livra-me da língua mentirosa. Primeira coisa, por favor, me livra da língua mentirosa. E qual é a segunda? A segunda, dá-me o pão que eu estou acostumado a comer diariamente. Não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, mas me dê o pão que eu estou acostumado a comer diariamente. E ele vai explicar, ele vai dizer, não me dê a riqueza, para que eu tendo em abundância, eu venha a esquecer do Eterno. E não me dê a pobreza para que eu tendo falta, eu venha roubar. E com isso eu envergonhe o nome do Eterno. Então, o rei Agur, ele está dizendo, Eterno, me dá o pão diário. Isso vai corroborar com aquilo que Yeshua nos ensinou. E o que Yeshua nos ensinou? Ele nos ensinou que quando nós fôssemos orar ao Eterno, nós iríamos chamá-lo de Pai Nosso. E quando nós fôssemos pedir provisão ao Pai Nosso, nós iríamos dizer o seguinte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A nossa pequenez de fé, a nossa fé minúscula, ela faz com que nós nos preocupemos com o pão do mês inteiro. Então a gente está preocupado com o pão do mês inteiro. Mas Yeshua nos ensinou o seguinte, nós devemos orar ao Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Cada dia, Yeshua vai dizer, olha, deixe que cada dia tenha o seu mal. Viva o mal de cada dia, não fique querendo, como que eu vou dizer, não fique querendo estar preocupado. O que é preocupado? É estar ocupado antes da hora. Não adianta você, o que você pode agregar, o que você pode mudar na sua vida, se você não tem controle, nem se o fio de cabelo vai cair ou não da sua cabeça. Então, se você não pode mudar o futuro, transformar o futuro, mandar, ordenar no futuro, então viva o mal de cada dia. É importante isso para nós. Por quê? Porque quando nós focamos em entender que tudo, o mundo todo, todas as coisas, Romanos 8:28 vai dizer,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas estão debaixo de uma vontade, estão debaixo de uma ordem que é determinada pelo Eterno. Olha, um dia Jó acordou rico, e a Bíblia vai dizer que ele era o homem mais rico do Oriente. Mas, ao término do dia, ele era o homem, talvez, o homem mais pobre do Oriente. Num dia, Jó acordou como um homem com a saúde de ferro, mas ele terminou o dia sem saúde nenhuma, doente, apodrecendo, vivo. Um dia, o Jó tinha muitos amigos, mas ao final daquele mesmo dia, Jó tinha amigos que para ele vai dizer que eles eram importunos. Eles vieram apenas para importunar a Jó, acusando o Jó de pecados. Então, você precisa entender uma coisa. Olha, a tua vida, ela está na mão do Eterno. E o Eterno é que tem o poder de mudar as circunstâncias da sua vida. Se você está reclamando, se você está murmurando, se você está achando que você está vivendo uma injustiça, isso não é verdade. O nosso Deus, ele não é injusto. E se ele permite que você passe por alguma situação na qual você se acha injustiçado, saiba de uma coisa, ele é justo e ele sabe o que está fazendo. Mas o Eterno vai se antever nessa paraxá. O povo vai dizer assim, ele diz, olha, vocês vão trabalhar 6 anos e no 7º ano vocês não vão trabalhar. E aí ele fala assim, vocês podem perguntar, mas o que comeremos? E o que beberemos? Como viveremos no 7º ano? Se nós não vamos produzir, se nós não vamos plantar, se nós não vamos colher, se nós não vamos preparar a terra, como é que nós iremos viver no 7º ano? E aí, a resposta do Eterno é linda. Porque a resposta do Eterno, ele vai dizer assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês não precisam ficar preocupados. Porque no 6º ano, eu vos mandarei uma bênção tão grande que ela vai servir para o 6º, para o 7º e para o 8º. Era uma bênção tripla no 6º ano. E aqui, amados, eu quero convidar vocês para nós meditarmos em alguma coisa. O Eterno, ele tem uma maneira toda especial de lidar conosco. Ele tem uma maneira toda especial de lidar com as nossas circunstâncias. E se tem uma coisa que é característica no Eterno, que é clara que o Eterno trabalha dessa forma, é que o Eterno, ele sempre nos dá antes de nos exigir alguma coisa. O Eterno nos outorga alguma coisa antes que ele cobre de nós alguma coisa. Então, o Eterno, ele chega para o povo de Israel e fala assim, olha, eu vou mandar o maná para vocês vão sair de manhã, vão recolher o maná, mas prestem bem atenção. Vocês devem recolher o maná somente para aquele dia. Não peguem muito e nem peguem pouco. Peguem a medida que vocês precisam. E aí, a Bíblia diz que algumas pessoas saíram e guardaram o maná para o outro dia. No outro dia, o maná estava podre, cheio de bicho e fedendo de uma forma que não podia-se nem ficar dentro da tenda que tinha maná do dia anterior. Mas no 6º dia, o Eterno falou para o seu povo o seguinte, falou para Moshe, fala para o povo o seguinte, hoje, que é sexta-feira, vocês vão pegar 2 medidas de maná. Vocês vão pegar para hoje e vão pegar para amanhã, porque amanhã é o Shabat do Eterno. Então amanhã vocês não vão sair para procurar
o maná, porque não vai ter maná para vocês. Amanhã vocês não vão bater lata tentando achar maná. Amanhã é Shabat. Amanhã você não trabalha. Amanhã você não vai fazer nada. Então prepare tudo que você tem que preparar na sexta. Então, o maná que apodrecia todos os dias, ele na sexta-feira era guardado e no Shabat ele estava ótimo, maravilhosamente bem para ser usado, para ser comido. Então, o Eterno na sexta-feira, ele dava uma porção dupla para poder cobrar que a pessoa não trabalhasse no Shabat. Isso aqui tem uma grande lição para nós. O Eterno, eu sempre falo para as pessoas, quando as pessoas me questionam algumas coisas a respeito de você cumprir Torá, e eu sempre falo o seguinte, queridos, preste atenção numa coisa. Qualquer mandamento que você queira cumprir, qualquer mandamento que você vá cumprir, aprenda uma coisa muito importante. O Eterno é quem vai te dar condições de você cumprir. Tem muitas pessoas que elas chegam para conhecer o judaísmo, para conhecer a fé em Yeshua, na perspectiva do judaísmo. E aí ela sai se atropelando. Não, eu vou pedir a conta da firma porque eu não posso trabalhar no Shabat. Que não sei o que, que não sei o que. Querido, preste bem atenção numa coisa. Você vai guardar o Shabat, o dia que o Shabat, que o Eterno entender que você vai guardar. Você não pode ser omisso. Você não pode ser uma pessoa que você não está nem aí para o Shabat. Mas saiba de uma coisa, o Shabat, não somos nós que guardamos o Shabat. É o Shabat que nos guarda. Nós somos guardados pelo Shabat. Então, nós estamos sempre atentos, porque o Eterno é quem vai prover. O Eterno é quem vai fazer para que nós possamos cumprir o mandamento. Às vezes a pessoa, eu queria cumprir o mandamento do tefilim. Mas o tefilim é caro para você comprar um tefilim. É verdade, mas na hora que o Eterno quiser, você vai cumprir o mandamento do tefilim. Eu queria cumprir tal mandamento, eu quero comer caché. E o Eterno vai te dar condições de comer caché. Só que você precisa entender uma coisa. Quando o Eterno começa a te abençoar, o que é que você está fazendo com a bênção que o Eterno está te dando? Quando o Eterno começa a te dar a provisão na sexta-feira, para que você possa ter um Shabat deleitoso, o que é que você está fazendo com essa provisão? Porque às vezes o Eterno nos dá condições para que nós possamos guardar o Shabat, para que nós possamos ser importantes no Shabat. Quando eu falo ser importante, é você estar na sinagoga. Os nossos sábios dizem que se ajuntar na sinagoga no sábado para estudar a Torá, para aprender a Torá, os nossos pecados são perdoados. E aí eu pergunto para você, o que você faz quando o Eterno te dá condições de você cumprir o Shabat? Ele te dá uma bênção na sexta-feira. O que você vai fazer com essa bênção da sexta-feira? Porque quando nós não temos essa preocupação, quando nós não temos esse cuidado, irmãos, tudo vira um problema para você guardar o Shabat. Eu não vou porque é longe. Eu não vou porque não sei o quê. Eu não vou por causa disso. Porque tem que levar comida. Por causa da... E são apenas desculpas que nós arrumamos para a nossa própria vida. Então, hoje você precisa fazer uma análise na sua vida. O que o Eterno tem te dado? Puxa vida, eu não trabalho no Shabat. Mas aí no Shabat, em vez de você estar envolvido num ambiente espiritual, envolvido com a espiritualidade, aí você está indo procurar coisas que não fazem parte do Shabat. Aí você deixa de ver um shiur, você deixa de acompanhar as orações para assistir um filme na Netflix, para ficar vendo vídeo no YouTube. Você sai de um ambiente totalmente espiritual e às vezes você que nos acompanha online, não tem a possibilidade de acompanhar pessoalmente,
Às vezes lá quando você presta atenção, você percebe, você estava dormindo na hora que era para você estar rezando. Então, nós precisamos ver, hoje o Eterno me deu uma condição. Talvez seja uma condição de você acompanhar o Shabat apenas online. Ótimo, então faça isso com zelo, faça isso com primor. Poxa vida, o Eterno me deu uma condição de acender as velas de Shabat. Você está acendendo? Ah, o Eterno me deu condições de fazer a halá. Você está fazendo? Ah, o Eterno me deu condições de fazer o Kiddush de Shabat. Você está fazendo? Ou você está gastando energia? Ou você está gastando dinheiro? Ou você está gastando o seu tempo com coisas que o Eterno te deu para você guardar o Shabat, e você está gastando ele com outras coisas. Às vezes Puxa vida, tem que ser cuidadoso para falar, porque senão as pessoas ficam com milindres. Mas às vezes você está deixando de fazer uma coisa para o Eterno, para fazer coisas que não são espiritualmente válidas. Você está gastando a brahá do Shabat com outras coisas. Foca no Shabat. O Eterno dava porção dupla do maná na sexta, para que ninguém precisasse correr atrás de comida no Shabat. Poxa vida, eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar. A minha condição ela é essa. E às vezes, outro dia, uma pessoa me questionou sobre essa questão de Shabat. E eu falei para ela, mas você já falou na sua empresa? Você já falou na sua empresa que você não pode trabalhar no Shabat, mas que você pode trabalhar todos os domingos? O próximo Shabat, eu trabalho nos fins de semana em escala, né? A gente escalas que a gente tem que cumprir. O próximo Shabat é um Shabat que eu tenho escala para cumprir. Mas tem uma pessoa lá que ela não gosta de trabalhar no domingo. Poxa vida, eu não gosto de vir trabalhar no domingo. Eu vi ela falando isso, eu falei, vem cá, qual é a sua escala? A minha escala, o dia que eu sou escalado no sábado, ele é escalado no domingo. Eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, eu venho no domingo para você, e você vem no sábado para mim. Ah, irmão, o cabra ficou todo feliz. E ele nem sabe o tamanho da alegria que ele causou em mim. Por quê? Porque agora quando eu sou escalado no Shabat, eu já sei. Tem esse irmão aqui, essa pessoa, que Deus já preparou para trocar comigo. Então eu vou lá trabalhar no domingo no lugar dele, e ele vai... Puxa vida, mas esse domingo é o dia das mães. Ah, eu gostaria de estar em casa com meus filhos, com a minha esposa. Sim, mas eu também gostaria de estar o Shabat com eles. Então eu vou fazer o quê? Vou vir no Shabat. Então, nós precisamos ver, quando o Eterno está nos abençoando para nós guardarmos o Shabat, cumprirmos o Shabat. Às vezes, o Eterno está te dando condições de você comer caché. Puxa, mas se eu for comer caché aqui na minha cidade não tem açougue caché. O que eu faço? Mas se você for comprar peixe, eu acho que o peixe é mais barato até do que a carne treife. Dependendo da carne que você comprar, você pode comprar um peixe, você pode comprar sardinha, você pode comprar pescado, você pode comprar tilápia, você pode comprar curvina, você pode comprar tainha, você pode comprar um monte de peixe, que muitas vezes vão ser mais barato do que a carne. Aí você pega e fala, ah não, mas eu tenho que comer a carne. Não, você está fazendo uma opção de comer uma carne que não é kasher. Mas, se você tem dinheiro para comprar carne kasher, para comprar carne treife, você também tem dinheiro para comprar peixe. Ah, mas sabe, é tanta dificuldade. Ora, na sua casa não tem um quintal? Não dá para você criar 10 galinhas aí? E aí depois você ligar para o Rav Isaac e falar, Rav, eu preciso que o senhor me ensine a bater frango de forma kasher. E aí ele vai te ensinar e você vai aprender a fazer abate de frango kasher. Então, você precisa entender qual foi a brahá que o Eterno colocou na minha mão. Eu vou usar essa brahá para elevar a minha vida.
Puxa vida, o Eterno me deu um carro, mas daqui da minha casa na sinagoga é 1 hora. Eu vou para a sinagoga com o meu carro que o Eterno me deu agora. Quando eu comecei, amados, eu andava mais de 30 quilômetros por dia para poder ir passar o Shabat na sinagoga. Mas pegava trânsito, a Marginal, quem conhece a Marginal Tietê aqui em São Paulo, não é fácil andar na Marginal e tal. Mas sabe o que eu fazia? Não, eu vou. É mais de 30 quilômetros. É gasolina. É não sei o quê. É verdade. É cansativo. É cansativo. Mas só que tem uma coisa, querido. Você está fazendo algo para que o Eterno possa ver você honrando o Shabat. Eu fiz isso por vários anos. E sabe o que acontece? Hoje eu estou morando quase que do lado da sinagoga. Será que o Eterno não levou em consideração as vezes que eu tive que andar mais de 30 quilômetros para chegar na sinagoga e passar o Shabat com os amados irmãos? Então, o que o Eterno tem te dado? Você tem usado de que forma? Você tem feito disso uma brahá para a sua vida? Ou é uma desculpa? No 6º ano, eu darei uma bênção tripla para vocês. O Eterno está te dando bênção. Às vezes você pode olhar e falar assim, mas a minha condição é tão pouca. É porque o Eterno quer te ensinar alguma coisa nessa coisa pouca. Tem uma passagem, e Yeshua vai nos ensinar, lá no livro de Mateus, capítulo de número 25, se não me falha a memória. Mas eu tenho marcado aqui, vamos ver. Mateus 25 e 21. Olha, Yeshua vai contar uma parábola de um senhor que tinha 3 servos. E ele pegou esses 3 servos e ele falou, eu vou viajar, vou deixar um dinheiro com vocês e vocês cuidam desse dinheiro para mim. E aí a Bíblia diz que ele chamou o primeiro e deu 5 talentos para aquele homem. Talento não é qualidade, não é nesse texto da Brit Ahadashah. Talento ali é dinheiro, é uma forma de falar de dinheiro. Então ele deu 5 talentos para um. E falou, cuida disso aqui até eu voltar. Ele chegou para o segundo e falou, eu vou te dar 2 talentos. E você vai cuidar dele para mim. Chamou o terceiro e falou, eu te dou 1 talento. Cuida dele para mim. Ele foi viajar. Quando ele voltou, ele chamou os seus servos. E disse para o que tinha 5 talentos, me diz uma coisa, o que você fez com os 5 talentos que eu te dei? E ele vai dizer para o seu senhor, olha meu senhor, eu peguei esse dinheiro, apliquei, comprei coisa, vendi, fiz negócios, granjeei esse talento, trabalhei esse talento que o senhor me deu. E os 5 talentos viraram 10 talentos. Está aqui os 10 talentos. O que aquele senhor disse para aquele homem? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Veja, aquele homem ganhou 5 talentos. E o que o Senhor falou para ele? Você foi fiel no pouco. Talvez você seja um empresário, talvez você seja uma pessoa bem-sucedida. Talvez você seja uma pessoa que você possa estar assistindo esse vídeo e você possa dizer assim, eu estou tranquilo, a minha vida financeira está boa, os negócios estão bons, eu estou nadando na maré boa. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é pouco. Porque se o Eterno confiou isso a você, é porque Ele quer te dar mais ainda. Seja fiel nesse. Honre o Eterno nesse. Glorifique o nome do Eterno nisso que você tem hoje. Porque por melhor que você acha que está bem, que está, o Eterno está dizendo para você, isso é pouco. Eu quero te dar mais. Eu quero que você alcance lugares mais altos. Eu quero que você tenha portas abertas maiores do que essas que você tem. Mas ele chama o que tem 2 talentos. E para aquele que tinha 2 talentos, ele pergunta, o que você fez com os 2 talentos? Meu senhor, eu granjeei, eu trabalhei e transformei esses 2 talentos em 4 talentos. O que o Senhor falou para aquele homem? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Amados, quem sabe aquele que recebeu 2 talentos, ele podia saber do que ganhou 5 e falou, deu 5 para o outro, para mim deu só 2.
Ah, não vou fazer nada. Ah, isso é uma injustiça porque eu merecia 5. Não, ele não ficou pensando nisso. Porque tem pessoas que são assim, ela fica olhando, ah, mas fulano tem aquele carro, ah, mas fulano tem aquela vida, ah, fulano tem não sei o quê. Irmão, não olha para o outro não, olha para a tua vida, cuida de você, cuida do que Deus te deu. Hoje eu tenho pouca coisa, e Yehoshua, ótimo, Baruch Hashem, mas pega esse pouco que você tem e seja fiel a Deus. Porque se você for fiel a Deus, Ele vai te colocar no muito. Então o que ganhou 2, ele não ficou olhando, ele foi trabalhar os 2 talentos. Mas o Senhor chama o que recebeu 1 talento só. E ele fala para aquele moço, escuta você, eu deixei 1 talento com você. O que você fez? E ele vai arrumar desculpas. Porque tem pessoas que são assim, elas são peritas em arrumar desculpas. Senhor, eu sei que o Senhor é uma pessoa rígida, que colhe aonde não espalhou, que exige aonde você não juntou. Sabe o que eu fiz? Eu enterrei o talento. Eu brinco com as pessoas quando eu falo sobre essa parábola, porque eu falo, o cara deve ter trazido o dinheiro até sujo de terra. Porque quando a pessoa ela é relaxada, irmão, quando a pessoa não tem, sabe, o tino para entender as coisas de Deus, ela é assim, ela reclama, ela não faz nada. Ah, porque eu sou injustiçado. Ah, porque não me dão oportunidade. Ah, porque eu cresci numa pobreza. Eu também, irmão. Eu também cresci numa pobreza. Eu cresci numa casa que meu pai teve 8 filhos, perdeu 2, cresceram 6. O meu pai era louco, não estou exagerando não, meu pai era lá internado, lá no Hospital dos Loucos. A minha mãe analfabeta, sozinha, para criar 6 filhos e um marido doido. Sabe o que ela fez? Ela foi para a batalha, criou 6 filhos, cuidou do marido, até que o Eterno restaurou a sua saúde e ele pôde ajudar ela. Então, eu sou de uma família de pobres também. Mas Baruch Hashem, isso não pode virar uma desculpa. Não, é porque eu sei que o Senhor é exigente, mas Ele está te dando condições. Quem sabe você na hora de estudar não estudou. Na hora que era para se preparar, não se preparou. Mas hoje é dia que você pode começar. Comece hoje. Ah, vou fazer um curso, me especializar. Faça isso. Ah, eu vou fazer tal coisa para melhorar. Faça. Por quê? Você precisa ser fiel no pouco. O Eterno está te abençoando. E se a brahá do Eterno hoje ela é pequena na tua vida, você entende que ela é pequena? Olha, eu estou aqui vivendo a pão e água. Pão e água é comida de profeta. Pão e água é comida do céu. Porque quando Elias estava dentro daquela caverna, pedindo a morte, a Bíblia diz que o anjo chegou, tocou no Elias e falou, come e bebe. Ele olhou do lado, tinha pão e água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Daqui a pouco o anjo chega e fala, come e bebe. Ele comeu e bebeu. E aí a Bíblia vai dizer assim que ele vai querer dormir e fala, não, agora você vai caminhar, Elias. E a Bíblia vai dizer que com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites. Use o que Deus tem te dado hoje. Use a condição que você tem hoje para servir ao Eterno com alegria. Pare de murmurar, pare de reclamar, porque o Eterno ele quer colocar a brahá na tua vida. O Eterno, Ele vai nos ensinar a lei do dízimo. E Ele nunca vai dizer assim, olha, dá o dízimo que depois eu te abençoo. Não, Ele vai falar assim, ó, você vai dar o dízimo daquilo que você foi abençoado. Então tem gente que olha e fala assim, mas eu recebo tão pouco que eu não consigo entregar, devolver o dízimo. Eu ganho tão pouco que para mim não dá. É uma pobreza tão grande. Não é. O Eterno está querendo te ensinar a você viver com isso que você tem. Quando você aprender a viver, quando você aprender a organizar, porque tem pessoas que ela tem lá, eu vou aqui, só para a gente ilustrar, né? Ela tem lá um Fusquinha 70 e anda.
que leva ela para onde ela precisa, é uma benção. Mas ela fica de olho, não, puxa vida, chegar na sinagoga com esse Fusca, chegar na sinagoga com esse carro velho, eu preciso de um carro. Aí ela vai lá, se mete em prestação que ela não pode pagar, para ela poder andar com um carro que as pessoas admirem o carro dela. Ela tem lá um celularzinho bom, um celularzinho que ela, sabe, manda mensagem, fala, não sei o quê, entra no Zap. Mas as pessoas precisam ver que eu tenho aquele celular. Aí ela vai lá, se mete em prestações, se enrosca todo por um celular que ela não era necessário. Ela não precisava. Mas ela não foi humilde de poder dizer assim, eu posso ter esse aqui quitado. Para que eu vou? Uma vez, eu era um bocadinho mais jovem, e aí eu estava chegando a Copa do Mundo. Eu olhei para minha TV assim e falei, puxa vida, eu mereci assistir a Copa do Mundo numa TV maior. Aí comecei a fazer pesquisa para comprar uma TV maior para eu assistir a Copa do Mundo. Então comecei a olhar e tal, não sei o quê, vou trocar de TV, vou trocar de TV. Aí um dia eu estava assim, o Eterno de vez em quando dá uns insights para mim. Aí eu estava assim, daqui a pouco o Eterno falou comigo assim, você vai fazer prestação para comprar uma TV para assistir Copa do Mundo? Compensa mesmo? Justifica você fazer uma prestação dessa? Ah, irmão, o Eterno só falou uma vez, eu já entendi o recado. Que comprar TV para ver Copa do Mundo, coisa nenhuma. Vou ver, se der, eu vejo nessa véia que eu tenho aqui mesmo e acabou. Então, nessa fase eu aprendi uma coisa muito importante. Compra quando você tem dinheiro para comprar à vista. Não tem, não compra. Não é necessário mesmo, é porque eu quero. Às vezes até eu brigo com a minha esposa, porque às vezes eu falo para ela assim, estou pensando em comprar tal coisa. Daqui a pouco eu chego em casa, ela já comprou para mim. Porque ela administra o dinheiro lá em casa, eu chego em casa, ela já comprou. Eu falo, mas eu estou pensando se eu vou comprar, mulher. Não, você trabalha, você merece. Está aí. Então, são coisas que a gente precisa. Qual é a minha condição verdadeira? Eu não preciso mostrar para os outros quem eu sou. Eu não preciso provar para os outros a minha capacidade. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Então, isso é uma coisa que nós... O que você está fazendo com a Abrahá que o Eterno está te dando? Irmãos, no ano 49, a bênção que o Eterno dava no ano 48, era para o ano 48. O ano 49 era o ano da Shemitah. Abrahá tinha que vir. No ano 48, Abrahá vinha para o ano da Shemitah, que era o 49, para o ano do Yovel, que era o 50, e para até eles chegarem na colheita do ano 51. Então, amados, o Eterno, as portas do céu estão abertas sobre a sua vida. Será que você tem visto aonde está essa Abrahá? Talvez essa Abrahá hoje, ela seja igual àquela visão que Elias teve. Igual a palma da mão de um homem. É uma nuvem pequena, mas é essa nuvem que o Eterno vai fazer chover na tua vida. Preste atenção, se você não tem gasto abrahado o Eterno de forma errada na sua vida. Eu quero agradecer a você, convidando você a participar. Se inscreva no nosso canal, indique para os seus amigos, para as pessoas que precisam ouvir essa ministração. Ative o sininho para você ser informado todas as vezes que tiver um vídeo novo. Nós estamos, nas próximas semanas, nós vamos vir com algumas surpresas no nosso canal, que eu tenho certeza que vai ser uma forma de brahar para a sua vida. Então, abençoe-nos. Vai aí embaixo, aí na descrição do vídeo, tem o Pix da nossa sinagoga para você abençoar a nossa sinagoga. Se você, quem sabe, você não tem sido dizimista, comece a ser, porque o Eterno já te abençoou e Ele está pedindo para você, seja fiel na sua parte, porque eu vou ser fiel na minha. Então, nos abençoe, nos ajude. Nós esperamos você amanhã no nosso Kabbalat Shabbat, para que nós possamos passar um Shabbat deleitoso na presença do Eterno. Eu espero você no próximo vídeo do nosso canal Berahot. Até lá, que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.